Oi, gente, tudo bom? Mateus 19, hoje comparando a Bíblia Antiga com a Bíblia Atualizada. Então, vamos começar. Mateus, capítulo 19, acerca do divórcio. Tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo. E perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: não leste no que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Perguntaram-lhe: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber este conceito, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nascem assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite-o. Jesus abençoa os meninos. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. O jovem rico. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando
generação, o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos primeiros. Agora vamos para a atualizada. Mateus 19, atualizada. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da incredulidade dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto? Receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali, e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguis,
quando na regeneração o Filho do homem se assentar ao trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que estiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Agora a gente vai comparar versículo com versículo do capítulo 19. Antiga. Tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galileia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Atualizada. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então, só mudou palavras por discurso. O resto é idêntico. Antiga. Seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Atualizada. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Idêntico. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Atualizada. Então chegaram a ele os fariseus tentando-o. Então na antiga está para tentá-lo e na atualizada está tentando-o. Que é a mesma coisa, né? Só muda um pouquinho o negócio de como fala. E dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Idêntico. 4. Antiga. Respondeu-lhe ele, não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Atualizada. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Então, na antiga tá referente ao Criador, né? Refere-se ao Criador. Na atualizada, só, deixa eu ver se na atualizada no versículo seguinte pode estar. Portanto, deixa eu... Não faz referência ao Criador na atualizada. Só fala aquele que o fez. Na antiga fala o que o Criador, o princípio Criador os fez. Então, tira a referência do Criador. Houve um Criador, entende? Na nossa fé, na fé para Cristo, há um Criador, não é Big Bang. O mundo não nasceu de uma explosão. Para nós que confessamos a fé em Cristo, entende? Para nós que confessamos a fé em Cristo, a ciência é discutível, entende? Porque a gente crê, a gente vive pela fé. E na fé diz que existe um Criador. E na antiga fala que existe um Criador. Na atualizada não tem. Não se refere ao Criador. E eu vou ler de novo. É Mateus 19, versículo 4, da antiga, diz assim. Respondeu-lhes ele, não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então, se refere claramente que o Criador os fez macho e fêmea. E na atualizada não tem o Criador. Tem todo o resto, mas o Criador não tem. Só fala ele o fez ou ele os fez. Vou ler para vocês verem. Atualizada, Mateus 19, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez. Então, essa atualizada tira a referência do Criador. É isso aí, gente. Essas são as atualizações que a gente lê
ver na Bíblia atualizada. Vamos para o 5. 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Atualizada. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Não, idêntico, só que na antiga fala em uma só carne, e na atualizada em uma carne. Os dois serão os dois em uma carne. Essa foi a atualização. Ainda tô assim meia zonza com a retirada do Criador do versículo 4. Vamos lá. 6, versículo 6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Atualizada. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Idêntico. Tem a referência de Deus no antigo e tem a referência de Deus na atualizada. Idêntico. Antiga. Perguntaram-lhe, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Atualizada. E disseram-lhe, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Idêntico. Respondeu-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Atualizada. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Idêntico. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Atualizada. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, então na antiga está prostituição e na atualizada está fornicação. Eu acho que essa palavra foi mudada em todos os aspectos, porque todos que, não foram muitas, mas todas as palavras que eram prostituição, na antiga, na atualizada está fornicação até agora, capítulo 19 de Mateus. Então, trocou prostituição por fornicação. E casar com outra comete adultério, o que casar com a repudiada também comete adultério, o resto é idêntico. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. A mente cauterizada, ela faz isso. Aí quando vem o novo de Cristo, a gente acha que é impossível. Então, assim, essa condição de repudiar a mulher não tinha no início, entende? Havia muito mais respeito. Era uma condição, a condição de Deus sempre é respeito. Aí quando vem o novo de Cristo, a gente fica num conceito humano e vive num conceito humano que quando vem, às vezes, o conceito de Cristo, a gente acha que vai ser impossível. Isso eu falo para quem saiu do mundo e veio para a fé, não que foi para a igreja. Para a igreja você vai aprender muito mais servir a igreja do que servir a Cristo. Você vai aprender a servir a sociedade cristã do que servir a Cristo. E são coisas diferentes.
E às vezes as pessoas saem do mundo e acham que vai ser impossível servir a Cristo, só que só que Cristo é amor, e quando a gente ama, tudo fica fácil, tudo fica fácil. Você deixar por amor, porque não dá mais para continuar igual, não dá mais para continuar repudiando, porque entra o amor e tudo, e aí vai vir a questão dos eunucos, né, da própria, eh, da própria da sua própria castração mesmo, em todos os sentidos, porque não é só na área sexual, aqui a área sexual é bem clara, mas a nossa castração, ela é em tudo, ela é em tudo por amor, porque ama, entende? E vai vir e serve para todas as áreas, essa é na área sexual, tá, de quem se castrou, assim, os eunucos eram castrados, então quem se fez eunuco, isso psicologicamente, né, porque ama Cristo, porque não quis, quer viver em Cristo. Então, assim, qua tudo quando a gente tem dogmas humanos, ou de costumes, ou de o familiar, colocado mesmo como valores em nós, quando entra o valor de Deus, o valor de Cristo, a gente acha impossível, a gente acha impossível, e é impossível realmente. Porém, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. E quando a gente ama a Deus, como a gente vai ver também nesse mesmo capítulo lá do jovem rico, quando a gente ama a Deus, a gente consegue abrir mão de tudo, porque ama a Deus. Então vamos lá. Ele, porém, casar com a, no 10 ainda, né? E disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Idêntico. Opa. Não convém casar. Idêntico. Acho que tá bom. No 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber este conceito, mas só aquele a quem é concedido. Atualizada. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então, troca-se. Na antiga é conceito e na atualizada é palavra. Essa é a atualização. Na antiga é conceito. Na atualizada foi trocado por palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Tá, na atualizada. Na antiga. Pois há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceita-o. A liberdade de Cristo. Essa é a liberdade de Cristo. Entende? Essa é a liberdade de Cristo. A escolha é sua, a escolha é nossa. Entende? Então, a castração de todas as coisas da área sexual, de todas as áreas, de tudo que a gente entende que é errado depois que está na fé. É, quem, quem, quem puder aceitar isso, aceita-o. É em liberdade, é em liberdade. Como pode, né? Uma liberdade tão grande assim, tão grande, tão linda. É amor, isso é amor. Atualizada. Porque há eunucos que se nasceram do ventre da mãe. Na antiga tá, que nasceram assim, e
e na atualizada tá do ventre da mãe. Eu tive um primo que ele nasceu, assim, com os órgãos para dentro, né, não sei, a mãe dele olhava e não via os órgãos genitais, ele era menino, mas não tinha, tinha só o saquinho, não tinha os órgãos genitais, então, assim, ele nasceu, assim, do ventre da mãe. Ela o entregou para ser padre na Igreja Católica desde muito pequeno, era uma cidade muito devota lá de Santa Catarina, em Papanduva, e ela, pela fé dela, que ela servia, ela achou que ele nasceu para ser padre e entregou ele para ser padre, porque a fé dela levava a isso. E então, assim, eles tem uns que nascem assim. Hoje a ciência muda tudo, hoje a ciência muda nosso aspecto, hoje a ciência muda tudo. Só que antigamente não. Antigamente não. Então, assim, e eu acho ótima essa liberdade de hoje da ciência mudar também, porque tudo em liberdade é melhor. Tudo em liberdade é melhor. Tem que haver liberdade, sim, para tudo. E cada um vai dar conta das suas escolhas. É simples, abraçou a fé, vai viver da fé que abraçou. Entende? Vai viver da fé que abraçou. A fé é a fé. A fé, a minha fé, a fé para mim, eu não posso cobrar ela do outro. Eu não posso querer que o outro viva a minha fé. Entende? Aqui, como Cristo fala, quem puder aceitar isto, aceite-o. É livre, é livre. É muita liberdade. Cristo é liberdade. Quem puder receber isso. Ah, tá. Deixa eu dar continuidade. Então só muda aquilo, né? Do ventre da mãe para os que nasceram assim. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Aqui fala claramente castrados pelos homens. E na antiga fala, outros foram eunucos pelos homens. E na atualizada falam eunucos castrados pelos homens. Era era um costume da época, né, castrar homens que ficavam perto das mulheres, das suas mulheres, os escravos ou serviçais, e eram castrados. Sim, era o costume da época. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, são aqueles que fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então, olha o grau, uma mesma situação para motivos diferentes. Olha, uma mesma situação para motivos diferentes. Os que nasceram e foram castrados pela mãe, foi pelo reino dos céus? Não, foi pela natureza. O que foi eunuco castrado pelos homens, foi pelo reino dos céus? Não, foram castrados pelos homens. Pela crueldade dos homens, pela autoridade dos homens. A gente vê isso, eu ia até falar isso lá, quando Jesus fala, no início não era assim. Então, no início, havia liberdade e respeito. Pronto, vocês vão ser os dois, uma só carne. E pronto. E a gente vê lá em Eva que ela tinha a mesma liberdade que Adão. Ela não tinha... embora Deus a criou porque Adão estava triste. Nós fomos criadas porque Adão estava triste. E mesmo assim, o que Deus pediu para Adão, ele pediu para Eva: obedecei, desse fruto não comei. Entende? A mesma obediência, a mesma liberdade que ele deu para Adão, ele deu para Eva. Então, assim, só que daí os homens eles vão crescendo e quem tem mais autoridade vai impondo as suas regras, é o que a gente vê aqui. Ele fala assim: Moisés permitiu, por causa da dureza dos vossos corações, vocês repudiarem as suas mulheres. Por quê? Porque quem vai crescendo, quem vai tendo mais autoridade, vai impondo as suas regras. E foi assim.
E assim a gente vê aqui a ponto de homens serem castrados. Então, assim, mas foi pelo reino de Deus? Não foi, foi pela crueldade do homem. Então, assim, o que seria válido aqui para o reino de Deus? Foi o que se castrou em liberdade para o reino de Deus. Eu tenho liberdade, eu me castro para o reino de Deus. Eu evito certas coisas para o reino de Deus. Então, essa é a liberdade em Cristo, que não foi pela maldade dos homens, que não foi pela ciência, pela natureza, e sim pelo reino de Deus. Quem puder aceitar, aceite. E quem puder, aí tá assim também, essa mudança. Na antiga tá, quem puder aceitar isto, aceite-o. E na atualizada tá, quem puder receber isso, recebe-o. Eu acho que a antiga tá mais aceitar isso é mais do que receber, né? Mas é a mesma coisa, não quero tocar nessas coisinhas tão pequenas. Às vezes eu falo alguma mudança porque eu tô aqui para isso, eu resolvi fazer isso para isso, mas realmente tem coisas seríssimas que não deveriam ser nem tocado como do Criador. Tirar o Criador do versículo 4 da atualizada, tá? Engasgada, é difícil de descer, difícil. No 13. Jesus abençoa os meninos. Antiga. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Atualizada. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. De novo, assim que eu li uma e li a outra, eu vi essa diferença, que é de crianças para meninos. Então, assim, crianças, você não destaca o gênero, tá generalizando todas as crianças. Na atualizada tá meninos, então é trocado, eu acho que assim, pleno século XX, quer dizer, século XX não, né, 2020, que foi essa edição aqui, foi essa atualização aqui, sendo que na antiga diz crianças, não deveria existir, né? Não deveria existir. Para quê? Para falar que é uma Bíblia machista? Para falar o quê? Se na antiga não tinha, estava generalizando. Ou botar que é só para uns, que é só para os meninos, sem generalizar, podia ter generalizado, porque é deles o reino dos céus, é das crianças. Então, na antiga tá, trouxeram então algumas crianças. Opa, meu filho, ficar quietinho aí, né? Trouxeram então, aí na atualizada tá, trouxeram então alguns meninos para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os seus discípulos os repreendiam. Então o resto tá idêntico. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, antiga, e não impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, na antiga tá, não impeçais, e na atualizada tá, não estorveis. Achei uma palavra muito difícil, estorveis, de vir a mim. Qual é, sempre vou falar disso. Qual é a justificativa para atualizar a Bíblia? A justificativa é que vai ser de mais fácil entendimento, que as palavras antigas de 30 anos atrás era difícil. Só que não é isso que a gente tem visto nessa atualização. Então derruba mais uma justificativa. Parece que querem justificar a atualização para tirar o Criador, para tirar demônio, tirar a culpa das costinhas do demônio, porque isso é grave. E essa atualização foi grave, tirar o Criador,
tirar a culpa no versículo lá que nós lemos no 17, que tira a culpa das costas do demônio, porque não fala casta de demônios, fala só casta. Então complica, né? E aqui, então, tá aqui: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim. Na atualizada tá: deixai os pequeninos, cadê? Onde tá? No 14. Deixai os meninos, nem é os pequeninos, é os meninos, e não os estorveis de vir a mim. Então, o que é mais fácil entender? Impeçais ou estorvar? Impede ou estorva? Então, na atualizada tá estorveis. E trocou pequeninos por meninos também. O resto tá tudo igual. Porque dos tais é o reino de Deus, dos céus. É idêntico. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então, Jesus impôs as mãos sobre ele. Então, eles foram lá para serem orados, para que Jesus impusesse as mãos e orasse eles. Então, assim, e Jesus impôs as mãos e partiu dali. Muito lindo esse ato do meu rei, muito lindo esse ato do meu rei. De impor as mãos sobre os pequeninos. A gente vê mais à frente, não sei se é em Timóteo, não sei para quem Paulo fala, para não impor as mãos sobre qualquer pessoa. E a gente vê isso acontecendo sempre. A gente não vê esse controle de ninguém. Não vou colocar as mãos. Esse temor. Não, a gente vê as pessoas colocando a mão sobre todas as pessoas. Então, assim, a Bíblia é séria. A Bíblia é muito séria. Só porque Jesus impôs as mãos pelas crianças, eu já acho que tem que ser por todas as crianças. Porque ele fez. Ele fez. O jovem rico. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre. Então, na antiga não tá bom mestre, tá só mestre. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei para conseguir a vida eterna? O resto tá idêntico. A única coisa que tá bom mestre na atualizada e na antiga tá só mestre. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntais a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. 17. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Então, na antiga tá: Porque me perguntas a respeito do que é bom. Na atualizada tá: Por que me chamas bom? No 17. Não há bom senão um só, que é Deus. Então, que muda muita coisa, assim, muda, acrescenta muita coisa. Na antiga tá: Bom só há um. Bom só há um. O porquê me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Na atualizada tá: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Isso tudo não tá na antiga. Não tá na antiga. Aí, ponto. Vamos ver se agora é idêntico. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O resto tá idêntico. Aquela primeira parte que
não tá na antiga praticamente nada, né? Só dá uma referência do que tá. Parece. Há uma referência de que seja isso mesmo, mas só que não tá. Essas palavras não estão no antigo. 18. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. 18. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. O resto é idêntico. Honra teu pai e tua mãe, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Honrará teu pai e tua mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. Idêntico. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado, que me falta ainda? Atualizada. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Então, na antiga não tá mocidade. Só fala tenho guardado. Que me falta ainda? E na atualizada tá. Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Então, a gente vê aqui o jovem rico. Jesus estava lá, né, com os discípulos, e chega o jovem rico. E Jesus não pediu tudo a ele. Jesus não pediu tudo, que ele deixasse as riquezas. Jesus não pediu. Ele perguntou. Ele perguntou. Outro dia eu estava orando, eu estava perguntando: Senhor, o que que eu faço mais? O que que eu faço? Eu lembrei dessa passagem, eu parei de orar dessa forma na mesma hora. Porque eu lembrei daquela passagem. Tudo que a gente lembra, tudo que a gente está fazendo, a gente lembra da Bíblia, é o Espírito Santo. Pode ter certeza, é o Espírito Santo. E eu estava orando, clamando isso: Senhor, o que que eu faço mais? O que que eu faço mais por ti? Eu lembrei dessa passagem, eu parei na hora. Eu lembrei dessa passagem e das consequências dessas perguntas, eu parei na hora. Então, assim, Jesus estava lá e o jovem rico chegou, perguntando o que que ele faria para herdar a vida eterna. Eu não sei se ele estava colhendo elogios de Cristo, eu não sei, mas a gente sabe o final disso tudo, né? Que é muito a intenção do coração de cada um, só quem entende realmente de verdade é Deus. Então, assim, ao meu ver, ele estava querendo recolher elogios. Fala: não, você já é bom, já é perfeito, pode entrar no reino de Deus. Eu acho que ele estava querendo colher isso, porque ele ficou catucando Jesus até Jesus chegar naquele nível de falar assim: ó, vende tudo que você tem. Você quer ser perfeito mesmo? Você quer ser... Alguém é perfeito? Você é perfeito? Eu não sou perfeita. Meu Deus, nada, nada. Eu não sou exemplo a ser seguido, eu não sou perfeita. Então, ninguém é perfeito. Então, e ele ficou catucando. Ele falou assim: o que faço para conseguir a vida eterna? Então, assim, parece uma pergunta genuína. E Jesus já deu a resposta logo para ele. Bom, se queres entrar na vida, já começou repreendendo: ó, não me chame de bom, porque perguntes o que é bom. Bom há só um, só um bom, só um bom. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Porque naquela época, Jesus ainda não tinha morrido. Jesus não tinha ainda morrido, mas a gente já estava vendo que as pessoas se convertiam o aceitando, o que foi com Maria Madalena, o que foi com a própria Maria, mãe de Jesus, o que foi com os discípulos. Ele fala aqui agora, né, que foi com os discípulos, e quando ele pede para ele, quer ser perfeito, deixa tudo e me segue. Então já havia mesmo Cristo ainda não tendo morrido na cruz, já havia uma aceitação por ele. Já havia uma aceitação para quem o aceitasse. Desde Maria, lá, o anjo pregou para Maria para que ela aceitasse a Cristo, e ela aceitou ele na vida dela. Então, mas até ali, Jesus ainda não tinha consumado, ele falou assim: guarda os mandamentos, ainda estava na lei dos mandamentos, para chegar na vida.
E ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não cometerás. Foi o testamento, os mandamentos dados da tábua que Deus deu a Moisés, escreveu para Moisés. E não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Então ficou cautucando: não, mas isso tudo eu já faço, o que que me falta ainda? O que que eu faço? E Jesus disse: se queres ser perfeito, alguém é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Então, assim, para chegar nesse ponto, Jesus não chegou para ele do nada e pediu para que ele vendesse tudo, entende? Não foi, foi algo dele. Partiu dele para Cristo, não partiu de Cristo para ele. A gente vê de Cristo para as pessoas, sim, que foi para os pescadores, né? Que eles deixaram tudo e seguiram, que foi Tiago e João. Então, assim, a gente vê isso acontecer, a gente vê Jesus, sim, interferindo dessa forma na vida de uma pessoa, mas não foi o caso do jovem rico. O jovem rico que foi até Jesus, e Jesus falou: você quer ser perfeito? Você quer? Então, se você quer ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Então, aí a gente vê que ele amava mais ao dinheiro e mais as coisas que ele tinha. Ele não estava pronto para essa resposta de Deus, que foi, eu acho que o que aconteceu comigo quando eu fui orar. Que eu fui orar e eu tava pedindo: Senhor, o que que eu faço mais? O que que eu faço mais? Que eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero fazer, o que que eu faço mais? O que que eu faço? E essa palavra veio para mim, meu Deus do céu. Parei de orar naquela forma, naquela hora. Eu falei: graças a Deus por tudo. Mudei meu rumo da minha oração, porque de repente eu não estava ainda preparada para a resposta, como esse jovem rico também não estava. Nós somos duros quando a gente lê alguma coisa e a gente não se coloca na pele do outro. Só que será que a gente estaria pronto para essa resposta que Jesus deu? Ele tinha que estar lá primeiro aprendendo e tudo, mas não quis. Realmente, eu acho que ele queria recolher elogios, não dá para saber a intenção do jovem rico aqui nesse momento. Mas ele não estava pronto para essa resposta. Eu acho que ele queria que Jesus passasse a mão na cabeça dele: não, você já é perfeito. Você é perfeito. Porque Jesus sabe o coração. Então ele falou: você quer ser perfeito? Parece que ele queria realmente ser perfeito. Tu queria esse elogio, não você. Então você é perfeito. Então às vezes a gente não está preparado para a resposta do Senhor na nossa vida. Vamos lá. Vem, tudo segue-me. A gente concluiu esse, não foi? Ah, sim. Aí Jesus, o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se. 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Idêntico, idêntico aos pobres. Se queres ser perfeito, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Idêntico. O jovem, ouvindo isso, o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Atualizada. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Idêntico. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Em verdade vos digo, atualizada, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Idêntico. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Atualizada. E outra vez vos digo que é mais fácil
passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Idêntico. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e disseram: Quem poderás então salvar-se? Atualizado. E os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Idêntico. Jesus, olhando para eles, lhes disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Idêntico. Então Pedro lhe perguntou: Nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Então Pedro respondendo disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Então, na antiga está aqui. Então, que haverá para nós? Pedro pergunta. Na atualizada, Pedro fala. Na atualizada está assim: O que receberemos? O resto é idêntico. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Atualizada. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Esse daqui é mais um exemplo claro que a glória está no reino, que a glória está nos céus, não está na terra. No Antigo Testamento, a gente lê as promessas de Deus assim, ó, se me seguires, Deus falando para o povo de Israel, se me seguires, se fizeres do que eu mando, se guardarem os meus mandamentos, todo bem vos será, a terra será próspera, o ventre dos seus animais será próspero, os seus filhos serão prósperos, todo bem vos será, entende? É só coisa boa. É que faz muito tempo que eu não leio essa passagem, então eu não sei, ela não está tão fresca na minha cabeça, só essa... eu sei que são coisas boas. E fala, e se vocês me deixarem, aí comerás o pior dessa terra, os seus inimigos verão sobre vocês, enfim. Então era só derrota, se deixasse a Deus no Antigo Testamento. E era só vitória se permanecesse em Cristo, em Deus, né? No Novo Testamento. No Antigo Testamento. No Novo não tem isso. No Novo a gente não tem essa palavra, embora tenha agora o 100 vezes mais, que a gente ainda já leu, mas não é nisso que eu estou enfatizando, é no reino de Deus. No reino de Deus. Ainda declara, ainda para os discípulos, qual seria a porção deles, que eles teriam os 12 tronos. Judas não conseguiu esperar essa promessa. Queria glória na terra e deu no que deu. Então, no Novo Testamento, a nossa glória é no reino dos céus. A gente vê isso na vida de Estevão, a gente vê isso na vida de Jesus, a gente vê isso na vida de Paulo, de Pedro, a gente vê isso na vida de todos do Novo Testamento e, inclusive, na vida de Cristo. Então, por que conosco vai ser assim? A glória vai ser aqui na terra e não nos céus, entende? Então, assim, o evangelho da prosperidade é quebrado na vida do próprio Cristo e no Novo Testamento. Vamos lá. Onde eu tô? E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por
amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Idêntico, idêntico. E sim, nada pode ser empecilho para a fé de Cristo. Nada, nada. Tudo o que ele declara aqui se algum desses fosse um empecilho para o nome dele. Ou filho, ou terra, ou mãe, ou pai, ou irmã, ou mulher. Ele tem que estar acima de todas as coisas na nossa vida. Nós temos que amá-lo acima de todas as coisas, acima de nós mesmos. Acima de nós mesmos. E quanta gente deixa filho, deixa irmão, mãe, pai, mãe e filho por causa de si mesmo. Porque quando a mulher ela tem um filho, ela deixa com o filho com a mãe dela, com a avó, ou porque tá indo casar com outra pessoa, ela não deixa por causa do homem, ela deixa por causa dela mesma. Quando ela deixa, quando ela sai de casa, ela tem uma família. Esse exemplo que eu dei são mulheres que eu conheço que não tiveram casamento, tiveram filhos, mas não tiveram casamento. Deixa o filho com a mãe e vai viver e vai pro futuro casamento, viver com o namorado. Ela não deixou por causa do cara, ela deixou por causa dela mesma. Quando o marido ele tem uma família e ele deixa aquela família por causa de outra mulher, ele não está deixando por causa de outra mulher, ele está deixando por causa dele mesmo. E assim a mulher também. Se ela tem a família dela e casou, quis casar, teve filho no casamento, largou esse filho, largou esse marido por causa de outros homens, ela não largou por causa de homem, ela largou por causa dela mesma. Então, tudo que está aqui e você larga por causa de Jesus é diferente. Largou por causa de Jesus. Porque amor acima de si mesma. Quando a gente vê pessoas, e como a gente vê pessoas por pouco, por conta de si mesmo, por pouco, deixando casa, deixando família, deixando filhos, por si mesmo. Entende? Por pouco, por besteira, deixando responsabilidades. Entende? Porque essas coisas todas aqui, esse abandono todo de abandonar a terra, de abandonar a casa, de abandonar filho, de abandonar pai, de abandonar mãe, de abandonar irmão, as pessoas fazem isso hoje em dia à torto e à direita por conta de si mesmo, por conta de besteira, entende? Por conta de vícios, por conta de, sim, mulheres, de prazeres. Não é, aquilo que deixou, não é aquelas coisas que são responsáveis, não, é si mesmo. A pessoa gostou mais de si mesmo, foi viver, é forma egoísta de se viver, entende? Quando é por Cristo, é porque ama Cristo acima de todas as coisas, entende? Se isso tudo não for empecilho para você estar em Cristo, não precisa ser deixado. É porque isso, em algum momento, foi em algum empecilho. Entende? Eu lembro que quando meus filhos nasceram, ninguém respeitava a minha fé. Tanto da minha família, quanto na família do meu marido. Eles não respeitavam a nossa fé. Eu falava, nossos filhos tinham um solucinho, já botavam uma linha no meio da testa. Eu falava para aquilo tirar o soluço dele. Não bota nada, porque ele está governado por Jesus Cristo. Ah, tem que batizar nessa religião, naquela religião. Não! Ele está consagrado a Jesus Cristo. O Deus dele vai ser o meu Deus, porque o que eu tenho de melhor em mim é Cristo. Se eu for uma mãe que eu não levar ele pelo caminho de Cristo, eu vou ser a pior mãe do mundo, porque foi a melhor coisa para mim, por que eu não vou dar a minha melhor coisa para o meu filho? Por que os pais levam para as suas religiões? Porque acham que é a melhor coisa para o seu filho. Então, se eu porque meu pai me consagrou a Cristo e deixou eu escolher minha religião quando eu crescesse. Minha mãe foi assim também. Embora eles me levassem para os deuses que eles achavam que eram bons, entende? Meu pai me levava para passar defumador, minha mãe me botava uma pirâmide na cabeça e me fazia meditar, porque era hinduísta. Um monte de coisa eles levavam e faziam, mas eles queriam que eu escolhesse a minha religião.
Só que se eu fizesse isso com meus filhos e não apresentassem a fé, eu seria a pior mãe do mundo, porque foi a melhor coisa da minha vida, foi a fé. Então, se eu não apresento a melhor coisa da minha vida para quem eu mais amo, para o meu próximo que está ali, o que eu sou? Se eu não posso dar o melhor que eu tenho para eles. Então, sim, apresentei eles na fé e não deixava nem minha sogra, nem minhas amigas, nem minhas colegas que eram mais velhas, porque como a gente casou muito novo, os nossos amigos eram sempre mais velhos e vinham sempre com algum palpite principalmente na parte da fé. Então a gente teve que se afastar para a gente viver a nossa fé, porque não respeitavam a nossa fé. Se tivesse respeitado, tá ótimo. Por quê? Entende? Então tem que haver respeito. Não pode ser empecilho para a sua fé. Tudo que é empecilho para você seguir com Cristo tem que ser deixado para trás. Tudo que for empecilho para você viver com Cristo, porque Ele é maior que tudo. Agora, se você usar desse pretexto para servir a si mesmo, aí tá errado. Porque quando o Senhor falou para mim que o ministério da mulher era ser mãe, o único ministério da mulher, por isso ela foi preservada, delegado por Deus foi ser mãe, o resto é alto título, é alto ministério. Foi na época que eu mais trabalhava na igreja. Eu trabalhava dia e noite na igreja. Eu trabalhava os fins de semana, era evangelizando em sinais de trânsito, ali no cruzamento de São Francisco. À noite era evangelizando, era fazendo os eventos que a igreja fazia. E o Senhor virou para mim e falou assim: o ministério da mulher é ser mãe. E foi num domingo que eu cheguei em casa e meu marido estava dando biscoito para meus filhos almoçar porque não tinha mãe em casa para fazer almoço para eles. E foi quando essa palavra veio para mim. Então, assim, eles eram empecilhos para mim servir a Deus? Não, eu servia a Deus da forma que eu queria, só que eu estava indo para uma forma egoísta. Porque eu achava que se na rua eu evangelizasse uma pessoa e levasse ela para o reino, eu estava contribuindo para o reino de Deus. Enquanto meus filhos em casa estavam precisando de uma mãe. Enquanto meu marido em casa estava precisando de uma esposa. Então, assim, eles estavam sendo empecilho para me servir a igreja, a instituição. Mas para me servir, e mesmo assim não estavam sendo empecilhos, porque eu largava eles e ia. Só que o meu ministério, o ministério da mulher é ser mãe. Se ela não tem filhos, aí sim, aí vai se fazer o seu alto ministério, entende? Aí é alto título, vai lá para o seu alto ministério. Mas o ministério da mulher delegado por Deus, por isso a mulher foi preservada, é o ministério de mãe. Então, não é esse tipo de empecilho. Quando a gente usa aí essa palavra para viver da forma que eu estava vivendo, é egoísmo. Porque era muito mais fácil para mim ficar nos luais da igreja, ficar evangelizando lá, do que ficar em casa lavando fralda de cocô. Era muito mais fácil do que ficar em casa tendo aquela rotina de mãe, que é uma rotina, principalmente nos dias de hoje, que a gente que é colocado na nossa mente, é vendido pra gente, é colocado pra gente, que a gente tem que ter tempo para ser nosso e depois dos filhos. Faz um miojinho e toma seu tempo. Então era muito pesado. Sim, foi um grande refrigério estar trabalhando na igreja. Tá lá. Era genuíno. Eu queria ganhar uma vida para Cristo. Eu estava lá nos sinais. Era pesado, não era fácil. Não era fácil, era muito pesado. Foi genuíno o meu amor para o reino, achando que eu estava trabalhando para o reino. Então, na época quando o Senhor falou isso para mim, foi na época que eu mais trabalhava na igreja. Eu não tinha tempo para ficar em casa, eu não tinha tempo para mim, eu tinha tempo para a igreja. Então, isso não pode ser usado de desculpa para você viver seus egoísmos, não. Se isso for empecilho para você servir a Deus, como eu queria que meus filhos estivessem na fé de Cristo, e eu queria estar na fé de Cristo, e ficavam querendo que eu usasse amuleto. Todos os presentes que me davam era de coisa com amuleto, com simbolismo.
sem respeitar minha fé. Eu falava, não, isso daí não me serve. Isso aí não, eu não creio nisso que eu creio num Deus vivo. Não fazer imagens de mim, dizia ele, diz ele, né, na palavra. Então tudo o que era de outras fés, ou qualquer outro tipo de fé que não era a fé de Cristo, que eu entendia que era a fé de Cristo pela palavra, eu não aceitava mais. Então, sim, eu fui deixei pessoas importantes na minha vida porque não respeitavam a minha fé em Cristo. Mas isso não pode ser usado de desculpa, esse tipo de coisa não pode ser usado de desculpa para você seguir o seu egoísmo, a sua vontade. Eu seguir a minha vontade ou ser egoísta. Eu acho que já acabamos. Deixa eu ver aqui. Então, aquele que deixar pai, irmão, mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então, assim, você vai receber 100 mais irmãs, 100 mais terras. Então, assim, fala aqui de valores que eu não sei explicar, é um mistério. É um mistério, porque literalmente isso não acontece. E literalmente você não recebe 100 mães a mais, 100 pais a mais, entende? Então, é algo que é um mistério de Deus. Só ore, se você fez isso, se você deixou isso por conta de Cristo, ore e coloque essa palavra que Jesus falou diante dele, entende? E tá aqui, e herdará a vida eterna, porque a nossa glória está no céu, no céu. Porém, muitos dos primeiros serão últimos e muitos últimos primeiros. Então, são palavras de mistério, palavras que a gente não consegue entender com facilidade. São palavras de Deus, a gente tem que colocar aos pés dele. Tudo que é palavra de mistério, coloque aos pés de Cristo. E ele te revelará o mistério se ele quiser revelar. E ele vai te mostrar, na verdade, o Espírito Santo acaba mostrando na tua vida essa vida de mistério. E porém muitos primeiros, o último, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. De difícil interpretação, mudou os últimos por derradeiro. Essa foi a atualização. A atualização tira últimos e coloca derradeiros. O significado mesmo mas é mais fácil entender o que? Últimos. Então, o resto está idêntico. Eu vou tirar foto e vou colocar aqui.